E eu vou estar passando aqui. Vamos ver se eu... Bom, eu vou carregar uns slides aí, pode demorar um pouquinho. Então, o assunto da aula de hoje é razão e proporção, tá? Eu postei também no WhatsApp, depois eu vou postar na tarefa. Na tarefa tem lá uns exercícios sobre razão e proporção para ser resolvidos, tá? Mas iniciando aí o razão e proporção, conforme o slide que está aí, slide 2, né, apresenta aí uma situação, né? 3 está para 4, o que que isso representa, o que que isso significa, né? Aí tem uma situação prática aí, colocando numa sala de 70 alunos, né? Dizendo que 40 são meninas e 30 são meninos da sala, né? Aí pede qual a razão, né, entre o número de meninos e meninas, né? Então, nós teremos uma razão de 30 por 40. É possível simplificar, né, por 10, nós teremos 3 para 4, ou seja, 3 meninos para cada 4 meninas, né? Então, essa expressão, 3 para 4, é chamada de razão entre 3 e 4, e é indicado por 3 sobre 4, né, em forma de fração, ou 3 dividido por 4. E aí uma definição, né, se A e B são dois números reais e o B é diferente de zero, a razão entre os números reais A e B é o quociente de A por B, tá? E pode ser indicado também A sobre B, ou A está para B, ou A dividido por B, tá? Então, por exemplo, né, 2 terços, né, 2 sobre 3. A razão 2 terços e 3 sobre 2 são chamadas razões inversas, porque o produto de duas razões inversas sempre é igual a 1. Aqui aparecem outras situações do nosso dia a dia, né, que representa razões também. Então, o caso da velocidade média, né, um carro que percorre 400 quilômetros em 5 horas, né, ele tem 400 sobre 5, aí sai o M, mas é H, né? Isso dá o quê? 400 dividido por 5, 80 quilômetros por hora. Isso representa a velocidade do carro, né? A outra situação de razão também é a densidade demográfica, né? Que nada mais é do que a área de uma determinada região, né? A população, né, de uma determinada região dividido pela área. Aí tem o exemplo de Ribeirão Preto, né, que no ano de, acho que 2009, onde que está aqui, a IBGE é de 2009, exatamente. Tinha uma população de 563.107 e uma área de 651 quilômetros quadrados, né? Então, efetuando essa divisão, isso dá o quê? 864,9 habitante por quilômetro quadrado. Então, nós temos aí dois exemplos, por enquanto, né, de razão, que é a velocidade média e a densidade demográfica. Mas aí aparece também... Será que foi muito? Tá. Não sei se está aparecendo aí. Não. Não apareceu um terceiro exemplo, que é a escala, né? Que aparece muito ou em mapas, né, ou em planta de casa, por exemplo, né? Que você tem lá por exemplo, cada determinada quantidade de centímetros, né, corresponde a metros na situação real. Isso também é uma razão, tá? Na sequência, aí vem a proporção, né, que seria uma igualdade de duas razões, né? E aí tem um exemplo de foto, né? Uma foto 3 por 4 e uma 6 por 8, né? Quer dizer, você dobra
a base e dobra a altura, né? 3 por 4 significa o quê? Que ela tem 3 centímetros na base e 4 de altura. A 6 por 8 significa que ela tem 6 na base e 8 na altura. Tá? Ó, significa que a foto tem um formato de retângulo com 3 centímetros de base e 4 de altura. Do mesmo modo que a 6 por 8 tem 6 na base e 8 de altura. Então, qual é a razão entre a base e a altura, entre a foto, entre a base e a altura da foto maior, né? Tem a foto menor e a foto maior, né? Ou seja, a foto menor, que é 3 por 4, você tem 3 dividido por 4. Essa divisão foi efetuada, ela dá 0,75. O 6 por 8, se efetuar, também dá 0,75. Então, eu posso comparar que 3 quartos é igual a 6 por 8. Tá? Então, está aí embaixo, comparando as duas razões, né? E a igualdade dessas duas razões é chamada de proporção. Isso aí também, né? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Está aí. Se a gente escreve na forma de divisão, 3 por 4 ou 3 sobre 4, como 3 dividido por 4 igual a 6 dividido por 8, o 4 e o 6 está no meio, vai ser chamado de meio. E o 3 e o 8 está na extremidade, vai ser chamado de extremo. Isso aí tem uma propriedade que diz o seguinte, né, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E na prática é multiplicar em cruz, né? Então, se eu multiplicar lá, né, o 3 quartos e o 6 oitavos, multiplicando em cruz, vai dar o quê? Que 3 vezes 8 é igual a 4 vezes 6, né? 3 vezes 8 é 24, 4 vezes 6 é 24. Então, por isso, eu posso igualar essas duas razões e tendo aí uma proporção. Nas razões também, os números de cima é chamado antecedente, os de baixo de consequente. Tá? E os termos A, B, C e D, isso é chamado de primeira, segunda, terceira e quarto proporcionais ou quarto termos, né? Aí, aqui saiu aí nesse último aí, o 3 quartos é igual a 6 oitavos, multiplicando em cruz, né, as flechinhas aí, 3 vezes 8 é 24 e 4 vezes 6 também é 24, tá? Essa é uma propriedade fundamental das proporções. Alguém tem alguma pergunta aí sobre esses slides? Não. Alguém já tinha ouvido falar de razão e proporção? Ou é a primeira vez? Já. Tá, então tá. Eu também postei lá, como eu disse, no WhatsApp, uma videoaula lá do YouTube falando da razão, né? Tem alguns exemplos, exercícios lá também. E tem também uma lista de exercícios para vocês fazerem. Eu estou dando prazo até terça-feira. E pedir para vocês não deixarem para a última hora, tá? Não esquecer na hora de fazer a resposta, de fazer em Word, preferencialmente, postar na tarefa, mas também não esquecer de colocar o nome completo e também a classe, né, que é 1BRH, tá? Esse exercício eu acabei esquecendo de pular o cabeçalho lá em cima, tá? Mas eu estou pedindo para que vocês não esqueçam de colocar, é muito importante. Eu vou parar aqui a gravação